Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, que é o Ivan Azevedo. Hoje nós vamos resolver mais uma questão da banca FCC, Fundação Carlos Chagas, para você que vai fazer o seu concurso dessa banca. Gente, essa é uma questão bem recente também, ela é do ano passado, e é uma questão que eu acho que eu até já resolvi aqui no canal, mas que eu achei muito interessante trazer novamente. É uma questão que cobre o assunto de porcentagem, junto com expressão numérica, junto com simplificação de expressão numérica, e é uma questão interessante porque apesar de simples, ela não é fácil. Sem mais enrolações, vamos lá para a nossa questão de hoje. Sabe-se que 15% da metade de um número mais 80% do dobro desse mesmo número vale 36. A igualdade que equivale a essa afirmação é... Pessoal, perceba que essa questão, ela trabalha basicamente com o quê? Ela fala algumas informações e quer que através dessas informações você consiga montar a sua expressão numérica. Então a gente vai tentar fazer isso. A gente está muito acostumado a pegar a expressão numérica e já resolver, mas essa questão ela fez o inverso. Ela te deu as informações para que você monte a sua própria expressão numérica. Então vamos convencionar, porque quando a gente olha para as alternativas, a gente percebe que surgiu aqui um número x. Então, aparentemente, o número que a gente não conhece, a questão chamou de x. Então, por exemplo, ó, aqui nessa parte, sabe-se que 15% da metade de um número. Que número é esse? A questão já chamou de x, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó. 15% da metade de um número. 15% a gente pode escrever de duas formas distintas. Ou a gente pode escrever como sendo 15 sobre 100, ou a gente também pode escrever como sendo 0,15. É como se a gente estivesse literalmente dividindo o 15 por 100 e vai dar 0,15. Quando a gente olha para as alternativas, inclusive, parece ser essa a forma que o autor da questão escolheu para representar esse número. Então vamos botar 15%, então 0,15, da metade de um número. O que é a metade de um número? Ora, é x sobre 2. Isso é a metade de um número. Perceba que aqui ele fala, ó, 15% da metade. Então a gente consegue trocar esse dá por uma multiplicação. Então é 15% vezes a metade de um número, que é x sobre 2. E aí depois a gente continua, né? Mais 80%. O mesmo raciocínio que a gente usou para o 0,15 aqui, né? Que era o 15%, a gente agora usa também para o 80%. 80% também pode ser representado como 0,80. Então aqui, mais 80%, então 0,80, do dobro desse mesmo número. Então, se é do dobro desse número, agora você vai multiplicar por 2 vezes x. Afinal, o dobro é quando eu multiplico esse número por 2. Isso tudo vale 36. Quando você busca uma das alternativas para ver se é a sua resposta correta, você vê que de cara não é. É o que eu falei para vocês, uma questão simples, mas que não é fácil, porque você ainda vai precisar fazer aqui algumas operações para tentar chegar em algum resultado. Então, pessoal, qual que vai ser o nosso objetivo aqui nessa questão? O nosso objetivo é tentar trabalhar e manipular essa nossa expressão para que ela consiga chegar em alguma das alternativas que foram dadas para a gente. E a estratégia que a gente está observando aqui é qual? Da letra A até a letra C, ele basicamente permaneceu com o 36 lá do outro lado. Então, se ele permaneceu com o 36 lá do outro lado, ele simplesmente desenvolveu essa outra parte aqui da expressão numérica. Se a gente desenvolvesse, ia ficar como? Ó, 0,15 a gente ia ter que dividir por 2. Isso ia ficar 0,075x, quando eu divido 0,15 por 2, mais 0,8 vezes 2 vai ficar 1,6 vezes x. Isso daqui tudo é igual a 36. Pega isso daqui e analisa com as alternativas que você tem. A letra A já não pode ser, porque na letra A gente ficou com 0,15 vezes 0,5. Se você multiplicar isso daqui, isso vai dar o 0,075, que inclusive aparece aqui. Só que aqui está mais 0,8 e não era para ser mais 0,8, era para ser mais 1,6. Então a letra A está errada por esse fator. Os erros da letra B são quais? É que apareceu um 0,9 aqui do nada, que não existe, e ficou um 0,8 também. Então não faz sentido ser a letra B.
Quando a gente analisa a letra C, olha, parece muito. Qual que é o erro? Apareceu aqui um 0,75. Só que não era 0,75, era 0,075. Isso daqui a FCC bota para confundir o aluno. Então, aparentemente, a gente vai ter que simplificar ainda mais essa expressão, tendo em vista que nenhuma das respostas aqui foi a correta. Perceba que tanto na letra D quanto na letra E, aparece um 18 aqui do outro lado. E isso acende um alerta para a gente que é qual? Ora, se quando a gente olha essa expressão, a gente está vendo que está aparecendo 36, a gente precisa de alguma forma manipular ela para que aqui não apareça 36, para que aqui apareça o 18, que nem está aparecendo nas nossas alternativas. E o que a gente faz para sair de 36 e chegar em 18? A gente simplesmente divide por 2. Então, se eu estou dividindo por 2 desse lado da minha equação, isso significa dizer que eu também vou precisar dividir por 2 desse outro lado da minha equação. Então, vamos lá, vamos fazer essa divisão. Vamos primeiro dividir esse 1,6x, que eu acho que é mais fácil, né? Quando a gente divide 1,6x por 2, basta a gente ver aqui, ó, quando a gente multiplicou o 0,8 por 2, deu 1,6. Então, se eu pego 1,6 e divido por 2, vai dar exatamente o 0,80 ou 0,8x que estava dando anteriormente. Se você olha para as suas alternativas, você também já consegue excluir a letra D. Por qual motivo? Porque a letra D ela apresentou aqui 1,60 e não era para ser 1,60. Se do outro lado está 18, aqui era para aparecer 0,8. Então, a letra D também está errada, o que só sobraria aí para a gente a letra E de escola. Se você quiser dividir o 0,075 por 2, você também vai chegar na mesma resposta aqui. Mas como a gente está falando de concurso público, a gente precisa ganhar tempo para marcar logo a nossa resposta correta. Uma outra estratégia que eu deixaria nessa questão é que, se você quiser, você não precisa usar essa equação aqui para poder fazer a divisão por 2. Vamos até apagar ela, porque eu acho que ela é até mais difícil, na verdade. Uma boa estratégia seria pegar essa sua equação inicial e ela sim você dividir por 2, porque tá bem mais fácil, ó. É inclusive o que a gente fez, né? Se eu pego esse pedaço aqui e divido por 2, eu corto esse 2 e fica simplesmente 0,80x. Se eu pego isso daqui e divido por 2, em outras palavras, ficaria um dividido por 2 aqui. Então, ficaria tipo 0,15 vezes x dividido por 4, né? Porque 2 vezes 2 vai dar 4. E se a gente quisesse arrumar mais um pouco, ia ficar 0,15x vezes 1/4. Eu só dei uma ajeitada nisso daqui. E a gente sabe que isso daqui é igual a 0,15x vezes 1/4 é 1 dividido por 4, ficaria 0,25. É isso que explica aparecer esse 0,25x aqui na nossa resolução, aqui na nossa resposta. Então, assim, perceba que nessa questão eu gastei um tempo a mais para tentar explicar as várias formas que você tinha de observar e de chegar no seu resultado final. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e que você entenda que nem sempre questões que aparentemente são simples são questões fáceis, mas no concurso você precisa ter estratégias para resolver essas questões da forma mais rápida possível. Eu vou ficando por aqui, beijão para vocês e ó, valeu!